Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Gente, essa pandemia não trouxe só impacto na saúde das pessoas, não, na economia também, na produção de insumos. E agora que a gente está falando, né, de automobilismo, de motos, veículos, de um modo geral, de carros, tá faltando peça. Se seu carro quebrar ou se sua moto quebrar, você pode correr um sério risco de ficar meses esperando por uma substituição. Não é isso, Ricardo? Bom dia para você. É isso mesmo, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. É verdade, hoje em dia estamos vivendo momentos diferenciados em relação à manutenção automotiva, seja ela para uma simples revisão ou até mesmo, Fernando, uma colisão mais séria, né? A falta de peça. Vários setores estão enfrentando esse mesmo problema por falta de insumos. Então, o nosso mercado aqui estadual, Fernando, ele tem um diferencial. Por quê? Nós temos poucas concessionárias, né? Dificultando ainda mais os reparos. Então, às vezes, há uma concessionária só de uma determinada marca para o estado inteiro. Já em outros estados, você encontra 2, 3, 4 concessionárias daquela mesma marca. E outra coisa também, não fazendo parte do mesmo grupo, da mesma família. Então, aqui no estado, nós temos a concentração de concessionárias na mão de determinadas famílias, claro que não tem problema nenhum, mas quando você vê que não tem peça naquele local, na outra também não vai ter, porque faz parte do mesmo grupo. Então, isso realmente dificulta um pouco a aquisição e o reparo das peças, o reparo do serviço na hora de consertar um veículo. Então, me diga aqui, que tipo de peças estão faltando? Bom, no caso, Fernando, vamos diferenciar aqui, vamos fazer uma distinção aqui. Em caso de revisão mecânica, até para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, peças mecânicas, alguma coisa na área de eletrônica, sensores, módulos de injeção, itens como caixa de marcha do carro automático, airbags, o próprio cinto de segurança, quando há uma colisão, ele trava. Isso tem dificultado um pouco o reparo, né? Agora, já no caso da colisão, a lataria, caixa de roda, olha só, um dia desse mesmo, um tempo atrás, estava faltando tampa traseira de Gol. Uma coisa simples, olha quantos Gol foram fabricados, mas saiu de linha. O Agile, por exemplo, para-choque traseiro, para-choque dianteiro, encontrar essas peças do Agile é muito difícil. Então, também tem alguns determinados carros que, em alguns momentos, ele sofre assim, uma pane, sumiu peças no mercado. E outra coisa interessante, com a descontinuidade da Ford, em alguns modelos, né, quem tem esse carro hoje em dia tem um pouco mais de dificuldade para encontrar esses itens de reposição. A demora, Fernanda, ainda é maior. Um dia desse, a Volkswagen mesmo, por falta de papelão, ela estava anunciando que iria fornecer todas as peças embrulhadas em sacolas plásticas, plástico bolha, porque estava tendo dificuldade de enrolar os faróis. Para os ouvintes que não sabem, todo o capu, a lataria, o para-choque, eles vêm enrolados nas caixas plásticas, né? Para que eles não possam amassar. Então, isso tudo estava dificultando muito o mercado de reposição, Fernanda. Poxa vida, hein, Ricardo? Eu fico imaginando. Acontece um imprevisto aí, quanto tempo a gente vai ficar, em média, aguardando por um reparo desse? Ô, Ricardo, e essas peças, assim, geralmente a gente compra direto do fabricante. Agora, existe um outro mercado que não seja do fabricante? Existe. Existe um mercado alternativo. Vamos chamar assim, as lojas de peça, porque tem determinadas peças, como, por exemplo, um farol. A mesmo fabricante que fabrica um farol, um CBE, um Arteb, que é linha de montagem para a montadora, ela fabrica também para as lojas, com o seguinte diferencial: ela não tem mais o símbolo, aquele símbolozinho que vem lá no farol, mas é uma peça original. Então, a gente acaba encontrando algumas peças nesse caso. No caso da seguradora, ela nos determina que comprem as peças originais e elas também fornecem peças originais. Nesse caso de colisão, acaba demorando um pouco mais, Fernanda. Daí nós estamos falando aí em torno de 10 a 15 dias para a chegada de peça, se o carro é normal. Agora, se for um carro, Fernando, que já saiu de linha
e aí ele não tem mais esse carro no mercado, ou ele foi pouco vendido no Brasil, nós estamos falando aí de 90 dias para chegar a peça, 80 dias para chegar a peça. Está faltando muita peça mesmo. Mas o mercado alternativo, nós temos encontrado alguns itens também. Outra coisa que também tem nos ajudado é quando a gente procura pela internet. Então, às vezes, o cliente quer fazer um serviço particular, seja ele mecânica, por exemplo, ele precisa de uma peça de um alternador, e ninguém tem. Então, ele tem a opção de comprar um alternador completo. Poxa, mas é muito caro, já vai para R$ 1.200, onde você tem uma peça do alternador ali que custa 150. Então, ele vai no mercado, o mercado da internet, o Mercado Livre, e ele procura alguma coisa. Qual é o problema? Essa peça pode vir errada ou, às vezes, com defeito. Então, vale aqui uma dica de quando você comprar uma peça desse tipo de mercado pela internet, forneça o número do chassi do teu carro, porque vai facilitar muito para que o vendedor do outro lado possa saber o ano do carro, qual é o chassi, qual é o modelo, tudo direitinho que está ali no número do chassi. Então, isso também é muito importante. Mas, hoje no mercado, aí, dependendo de alguns itens, nós falamos até de 60 dias aí, tranquilamente para a lataria e para a mecânica, quando se trata de peças mais sérias, como caixa, motor, alguma coisa assim, até 90 dias para a chegada dessas peças. Lembrando que tem carros premium que também demora muito para consertar devido à dificuldade de encontrar essas peças. Entendido. Agora, Ricardo, quem tem revisão agendada, como é que faz? Bom, aquelas pessoas que têm revisão, o conselho que a gente acaba dando aqui, precisa fazer uma revisão talvez com urgência, né? É que ele não deixa para a última hora. Tem pessoas que chegam na empresa ou nas oficinas e falam assim, eu vou viajar amanhã, depois da manhã. Eu queria fazer uma revisão. Não recomendo. O ideal é que você faça uma revisão pelo menos uma semana antes, para que você possa rodar com o carro, dar uma volta com o carro, ver se ficou alguma coisa. Precisa tomar esse cuidado, principalmente também devido à falta de peça. Então, às vezes você tem um carro popular, não tem problema nenhum. Você tem um carro popular, você tem um carro que está com o modelo aí tranquilo, você tem um carro que está dentro da revisão de garantia, você vai levar para a concessionária, e lá, geralmente, esses carros quebram um pouco, Fernando. Temos que deixar muito claro para os nossos ouvintes, esses carros mais novos, a manutenção deles é muito barata, mas vale a pena fazer a manutenção preventiva. Lá está um manual que geralmente está dentro do porta-luva, as pessoas acabam não tendo cuidado de ler, mas ele está escrito o tempo que você tem que fazer por tempo, por quilometragem, tudo direitinho. Isso facilita muito. Você quer ver uma coisa, Fernanda? Uma pequena alinhamento de direção de 5 em 5 mil quilômetros, com rodízio de pneus, vai fazer com que você melhore muito a vida útil do pneu do teu carro. Então, você, em vez de trocar muitas vezes com 30, 40 mil, você vai trocar com 50 mil quilômetros, porque você aumentou a vida útil através de uma pequena revisão, fazendo o alinhamento, o rodízio e até mesmo calibrando os pneus. E a pessoa acaba esquecendo. Às vezes, você chega lá na oficina com 35 mil quilômetros, comeu um lado todinho do pneu, porque ele passou num buraco e vem gastando ali. Então, é necessário acompanhar o manual e não deixar para a última hora para poder fazer a revisão preventiva. Eu sempre lembro que uma revisão preventiva ela é muito mais barata do que a revisão corretiva. E pela falta de peça, não deixe para fazer em cima da hora. É isso. Obrigada, viu, Ricardo? Até segunda que vem, hein? Ok, minha amiga. Forte abraço a todos, hein? Até semana que vem. Até a semana que vem.